Boa tarde, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e enche os nossos corações. Vamos dar início lendo uma mensagem dos Espíritos Superiores que nós recebemos aqui na casa. Amados irmãos, paz seja convosco. Quando escolhemos fazer alguém sofrer, infligir dor a quem quer que seja, em verdade somos nós que, por liberdade própria, nos aprisionamos no sofrimento. Quando julgamos sem piedade, sem urgência, e até mesmo com o prazer da difamação, da calúnia, não é ao outro que expomos, mas a nós, as nossas chagas, nossos traumas. Jesus, ao dizer, não julgueis para não serem julgados, em verdade dizia que cada julgamento terá sua consequência, expondo em nós a hipocrisia, as fugas, o medo de nos expormos aos irmãos de caminhada, mas sem escrúpulo algum, de nos expormos a nós mesmos. Dor, angústia, nos leva à fuga da própria consciência e jogamos para o lado, para o esquecimento passageiro. Mas um dia estaremos diante do espelho da alma e nesse momento teremos o apoio, um auxílio de espíritos bondosos que estarão ao nosso lado, insuplando força e coragem para buscarmos no ninho da alma, do espírito, aquilo que nos trava e nos prende aos mundos de dor e sofrimento. E é nesse instante que o Espírito desperta para a necessidade do perdão, do auto-perdão, da promessa que é pelos caídos, a promessa de buscar ser melhor, mais humano, mais dócil, além do amor. Meus amados, lançai-vos sobre as próprias consciências, buscai nos tormentos da alma a libertação pela luz superior do Pai, que, habitando em cada um de nós, nos chama a esse trabalho urgente de autoiluminação. Quem se autoilumina irradia a luz. Amai-vos. Agora, meus irmãos, vamos fechar os olhos. Vamos buscar a sintonia com os benfeitores e orar, agradecendo a Deus o nosso Pai, ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelas suas lições preciosas, a espiritualidade benfeitora que está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos incluindo. E pedimos mais uma vez, permita que estes benfeitores aqui permaneçam, que possam incluir a nossa irmã coordenadora do estudo, que ela ajude-nos a compreender e que nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações. Tenhamos um bom aproveitamento do estudo de hoje e que possamos a cada dia, colocando em prática todos esses ensinamentos, tornarmos pessoas melhores. E assim, neste manhã, nós agradecemos mais uma vez. Fique conosco hoje e sempre. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos no capítulo 1 do livro 4, nós estamos falando das uniões antipáticas. Quem vai apresentar é a Tatiana. Questão 940. Ela vai falar das simpáticas, né? Antes da gente começar, quando a gente pensa na época de Kardec,
quando um casal não dava certo, porque não era como a gente vê os casais hoje, mas muitas vezes moram juntos e depois decidem casar. Naquela época não se conhecia dessa forma que a gente conhece hoje. Então, muitos casais passaram a se conhecer durante o casamento, que tinha antipatia. Mas tinha um preconceito muito forte, principalmente com a mulher que se separava. Então, por medo de preconceitos, todos nós conhecemos casais que passaram a vida inteira juntos, mas que quando a gente convive, a gente fala, a gente não consegue entender porque eles estão juntos. Só para a gente ter o quê? Uma visão dessas uniões antipáticas. Porque hoje a gente tem uma facilidade maior, é claro que ainda tem dificuldade, tem preconceitos, tem dificuldade até mesmo quando se tem filhos, mas tem também, vamos dizer assim, uma liberdade maior de se ficar ou não ficar juntos dessa forma. A gente já não tem esse empecilho que gerações e gerações passadas tiveram. Então, na questão 940, Kardec vai perguntar: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Então, Kardec está perguntando aqui, nesse casal, quando se não tem simpatia um para com o outro, e eles estão destinados. Olha a pergunta, até na pergunta a gente vê o quê? Como se fosse um destino aquele casal ficar juntos. Na doutrina espírita, a gente vai entender que não tem isso, mas para os espíritas tem. Quantas pessoas chegam e falam, mas será que não é o meu karma? Não tem karma na doutrina espírita, tem lei de causa e efeito, liberdade de escolhas. Então, quando a gente fala, mas às vezes eu programei. Às vezes você programou, chega aqui e você não consegue. Liberdade de escolhas. Então, a gente vai ter o quê? A consequência de toda e qualquer escolha nossa. O que Kardec ele pediu? Quando ele está falando tanto mais amargo quanto envenena toda a existência, então aqui ele já está o quê? Colocando o quanto as pessoas que ficam ligadas, sendo antipáticas umas às outras, elas têm o quê? Tem sofrimento. E aqui a gente pode um pouco além, não só o casal, às vezes familiares também são espíritos antipáticos. Mas se a gente está num mundo onde a gente convive com espíritos antipáticos, vocês concordam que é porque tem uma utilidade? E essa utilidade é sempre o quê? Uma convivência que a gente fez. Mas se a gente está no local, a gente está sofrendo, e às vezes até mesmo correndo perigo, correndo risco, a lei de Deus não vai mudar que a gente fica. Então vamos ler a resposta, a gente está aqui para a gente falar. Está no mundo. Muito amado, de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a principal causa. Não só aqui para a gente entender, muito amarga, muito sofrimento de fato. Mas aqui ele está colocando uma das causas. Então, uma dessas infelicidades, nós somos a causa. Então, pode ser o quê? Que a gente se preparou até mesmo com uma expiação. Então, existem uniões que são expiatórias? Sim. Então, eu falo que eu venho, para quê? Mas não para que eu continue brigando e para que eu não dê seguimento à antipatia. Então, quando a gente tem esse relacionamento em que o nosso espírito roubou para estar nele, a causa está onde? Está em nós, assim como a preparação. Então, isso seria o quê? Uma parte da resposta. Pode acontecer? Sim. Pode ser provação, pode ser expiação? Pode. Mas a maioria a gente vai ver que é agora. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas. Vos acreditais que Deus nos obriga a viver com aqueles que nos desagradam. Então, nosso primeiro erro. Eu acho que eu vim com essa prova, com essa expiação. Então, pela lei de Deus, se eu separar da pessoa, eu estaria indo contra a lei de Deus.
falta de fé nas suas amadas, vocês concordam? Por quê? Porque a lei não pede que a gente fique num local em que há esse sofrimento, há um desagrado que ele pode até o quê? Pode evoluir para casos mais graves, como até mesmo assassinatos. Se a gente pegar o capítulo do Evangelho que fala de casamento e divórcio, o que eles nos falam sobre divórcio? Que você separa o que de fato está separado. Então você está legalizando aquilo que já está o quê? Acontecendo. Será que a gente ficar com a pessoa? Então eu vou ficar com essa pessoa por quê? Porque eu tenho filhos, porque ele vai bancar os meus filhos, então eu fico sofrendo aqui e estou fazendo a coisa certa. Eu estou sendo honesta comigo e com o meu companheiro? Não. O que eu estou fazendo com esse companheiro? Eu estou usando. Então, onde que está a lei de Deus? A gente não está criticando. A gente sabe que tem condições que são muito difíceis. Mas para a gente chegar a falar nessa lei de Deus, então quando você está numa expiação e você arrependeu daquilo que você fez, e você está aqui agora, você estaria agradecendo a oportunidade, fazendo tudo por esse relacionamento no sentido que de passar nessa prova. De, às vezes, você conduzir de uma forma que você está reparando aquela situação. Então, a gente teria um desfecho diferente. Então, muitas vezes, quando eu falo, é o meu cargo, eu vou ficar, às vezes é falta de coragem. E aí, como espírito, eu ainda coloco o quê? Não, mas eu pedi lá em cima, né? E agora eu venho, não sei se eu posso acelerar. A gente tem que ter muita integridade, consciência de buscar em nós essa moralidade que vai nos levar a amar-nos e amar o próximo. Porque se eu me anulo, eu não vou amar o próximo. Se eu me anulo, se eu ajo por egoísmo, por indiferença, eu também não estou o quê? Quando eu desencarnar, essa união não deve servir de nada, vocês concordam? É aquela historinha que ninguém gosta, né? Então, conta que tem ali um casamento, a esposa colocou lá na cabeça que era um casamento kármico, lá no centro falava para ela que ela tinha que aguentar aquele marido. E ela aguentou o marido. Quando ele morreu, ela foi uma viúva muito alegre, ela aguentou até o final. E aí, quando ela desencarna, o que vem receber? O marido. Aí ela fala, não. Eu aguentei, tá? O meu corpo de adoração desse homem. Eu me livrei dele. Eu quero saber dele aqui, não. E aí vem o espírito de Deus falando, vocês não livrou dele. Vocês vão voltar para si amado. Aí para ninguém achar que às vezes volta como filho é mais fácil, né? Então para a gente ver o quê? Que não adianta a gente querer entender a lei de Deus conforme aquilo que a gente acha. Na verdade, se a gente está junto, se for uma aprovação da expiação, a gente já vem o quê? A gente vem preparado para fazer do limão uma limonada. Agora, a gente às vezes vem para limonada até o limão. Depois, nessas visões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso corpo e da vossa missão do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Então, dos nossos preconceitos. Então, às vezes, numa união, a gente começa a perceber, nossa, essa união ela vai ser boa porque o outro tem condições financeiras legais. Então, é um casamento que tem tudo para dar certo. Eu estou baseando esse casamento em quê? Em interesses materiais. Mas eu estou aqui calculando e a pessoa até é simpática, né? Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Aí a gente casa, ele é o revés da vida e a pessoa fica pobre. Cadê o amor? Às vezes foi embora junto. E aí, quando a gente tem esse preconceito,
a gente vai amargar a escolha que a gente fez. Vou casar com aquele ali que ele é o mais bonito. São só exemplos. A beleza fica sempre. A gente, né? A gente não é só envelhecimento, mas o corpo físico ele muda. Então, às vezes, aquele corpo físico que a gente apaixonou e achou tão belo, ele tem data de validade. Se é isso que vai acontecer com o amor, também vai passar. Para a gente entender que quando a gente tem um relacionamento, quando a gente busca conhecer o outro, porque a gente não tem que aprovar tudo que o outro faz, vocês concordam? Quando a gente fala assim, a pessoa fala, nossa, o que você viu do fulano? Nossa, até hoje eu não sei, mas eu amo o fulano. Porque se ama o quê? Ele. Então é quando a gente tem esses reencontros em que a gente tem simpatia. Se a gente não tem, nada nos faz o que não, mas agora eu vou permanecer e vou sofrer aqui, vou comer o pão que o diabo amassou. Isso não é lei de Deus, vocês entenderam? E esses preconceitos, quando eles começam a diminuir, a gente começa também a ter relacionamentos menos hipócritas. Então a gente lida com casamento. O casamento ele é um contrato. Antigamente escolhia-se. Então tinham contratos, por exemplo, países que iam entrar em guerra casavam seus filhos para amenizar. Depois casavam-se, né, vizinhos de terra para aumentar esse latifúndio. E até hoje existem esses interesses. Mas hoje no casamento a gente vai percebendo que a união agora é de quê? Daqueles que querem formar uma família, daqueles que nem querem ter filhos, mas que amam um ao outro. Então a gente vai vendo que vai, com o tempo, ruindo os preconceitos. Vão surgindo outros conceitos. E qual é o conceito que os Espíritos nos trazem? É você amar o outro. Mas você ama o outro porque primeiramente você ama quem? A você. Então quando a gente se ama, a gente é mais seguro. E aí pode ser que o outro nem não queira mais a gente. A gente quer o outro, mas o outro não quer a gente. Se a gente se ama, o que a gente faz? A gente continua. É difícil? É. Mas a gente deseja que o outro seja feliz. A gente não vai invertendo os papéis e inventando conceitos. Eu não posso sair daqui. Às vezes a gente vê tantos abusos e muitas vão pegar os feminicídios que a cada minuto, sei lá quantos feminicídios, e a culpabilidade que se coloca nas mulheres, muitas têm medo, muitas não têm aonde ir. Então, nós, enquanto sociedade, a gente não pode ficar indiferente. E é o que nós estamos. No mundo que passa pela transição planetária, quando a gente vê crianças em Gaza, morrendo de fome, e a gente leva para um lado político, não nos chama mais atenção, não nos traz lágrimas nos olhos. É uma sociedade que perdeu a sensibilidade. É isso que a gente tem que preocupar. Por quê? Quando a gente vê alguém que está em dificuldade, não mete a colher, mete a colher sim. De que forma? Mas não de ficar julgando, pré-julgando, não. De auxílio, a gente precisa se auxiliar. Essa sociedade que está sendo construída, já está sendo construída, uma sociedade mais fraterna, mais solidária. Se a gente vai participar dela ou não, escolhemos. A gente já está hoje construindo a reencarnação próxima. Então, esse olhar da doutrina espírita para qualquer problema, para um problema que a gente não tem nada com isso, a gente tem tudo a ver com tudo. Porque o que nós somos chamados é o amar-nos, não é isso? E o amar-nos, para a gente chamar em plenitude a todos, que seria a perfeição, a gente tem que, aqui e agora, ter esse olhar. Aqui o Evangelho nos pede, o infortúnio no culto, a gente tem olhos de ver. E a gente fazer o melhor que a gente pode. 940 linear. Mas nesse caso, não haverá
quase sempre uma vítima inocente. Então, quando a gente tem um relacionamento, por exemplo, a gente está falando, né, onde tem um abuso, a gente não vai ter uma vítima inocente? Sim, e isso é para ela uma dúvida de expressão. Mas a responsabilidade de sua felicidade recairá sobre os que a usaram. Então, se a gente pega aqui a vítima, que não é vítima, ela vai ter. Se eu estou numa expiação, o que significa expiação? Que olhando para a construção do meu progresso como espírita, eu estou lá no plano espiritual, onde a gente enxerga muito melhor. A gente está estudando às 6 horas quintas-feiras. Então, lá no meu planejamento reencarnatório, eu fiz tantas pessoas sofrerem e, por expiação, eu já estou arrependida, eu peço essa situação. Vocês estão fora? Então, aqui, não é que eu sou vítima, mas eu escolhi essa situação para que eu passasse com resignação, com resiliência. E se aquelas pessoas que estão envolvidas, esse que vão pegar o meu companheiro que está envolvido, quanto mais ele pratica o mal, quanto mais ele dificulta, ele tem a responsabilidade. Então, não é porque eu estou em expiação que o outro pode fazer o que quer e que não presta, entender? Tudo que a gente faz, lei de causa e efeito, a gente é livre para escolher, mas a gente tem consequência de todas as nossas escolhas. E quando a gente está aqui, a gente lembra do passado? Não, exceção é do passado. Mas a gente tem gravado na nossa consciência quem nós somos. Se a gente começa a buscar nesse movimento de amar-se, a gente começa o movimento do conhece-te a ti mesmo. E aqui a gente vai percebendo, a gente sente. Por que existem muitos relacionamentos de renúncia? A gente não tem, a gente vai mostrar o que a pessoa está passando. Se é uma escolha dela, a renúncia é o quê? É uma virtude. Então, cada caso é um caso. Então, a gente não pode falar que é sempre assim, que a lei de Deus é assim. A lei de Deus, ela vai nos trazer aquilo que o Cristo resume. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é uma luz o quê? Interior. Então, Deus está onde? Está em tudo. Mas está no interior de cada um de nós. Então, quando eu acesso Deus, nesse conhece-te a ti mesmo, eu vou ter esse amor por mim. Auto-amor, que acompanha o perdão, que acompanha o respeito, que acompanha o crescimento. E aí, o que eu vou suportar muitas vezes de provas e expiações é uma dor, pode até ser uma dor, mas é o bem sofrer. Agora, se eu passo por isso porque eu tenho outros interesses, é o mal sofrer. Aí a gente sofre e fala, eu te quero. A gente sai com mais ideia, eu sou isso. Se a luz da verdade estiver verificada na sua alma, ela se consumará dentro. De resto, à medida que estes conceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Muitos espíritos estão falando com nós. Muitas vezes a gente age não da forma que a gente desejaria. Mas a gente age, quando eu acho pelo preconceito, eu vou fazer aquilo que muitas vezes eu vou agradar os que estão de dentro, os que estão de fora. Então, eu não ajo sendo eu. São as máscaras que a gente coloca. Então, a gente fica, de repente, muito bem visto pela sociedade. A gente representa um papel. E o que adianta isso? Nós vamos estar sempre diante de nós mesmos. Quanto mais a gente tem coragem de ser quem somos, de assumir as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas inferioridades, mais a gente trabalha. Quanto mais a gente assume, quanto mais coragem, menos a gente liga o quê? Para aquilo que as pessoas estão passando. Então a gente vai tendo uma sociedade cada vez mais o quê? Mais de mundo. Se a gente pegar os mundos de regeneração,
O que a gente encontra no mundo de regeneração? Não tem expiação. Se vai expiar, a gente tem que voltar nos mundos expiatórios. Então, se tem espíritos encarnados lá que ainda tem que expiar, a gente não está falando de espíritos evoluidíssimos. Mas lá já tem o amor escrito na fronte das criaturas. O que é esse amor? Lá não tem essa convicção que quem é melhor que quem. Lá não tem esse apego às paixões dos homens. Eu vou me dar bem aqui agora, me apego ao poder, me apego à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, e como consequência eu tenho a dor para me ensinar a sair disso. No mundo de regeneração, é uma sociedade mais fraterna. Todos creem em Deus. E aqui não é no sentido de ateu, lá não tem ateu não, né? Porque existem ateus que não creem nesse Deus religioso, mas que amam muito mais ao Criador do que muitos religiosos. Porque o grande mal que a gente tem é a religião. Porque a religião, ela nos coloca culpa. Primeiro a gente já nasce pecando, né? Porque é um pecado. E aí a gente começa, até mesmo dentro do Espiritismo, a gente começa a criar coisas, a trazer culpas para nós, achar que Deus é de uma forma, não. Quando a gente tem a religiosidade, que é o que a filosofia espírita traz para nós, esse Deus interno, a nossa consciência, a gente não quer prejudicar ninguém, a gente vai crescendo e vai deixando de lado orgulho, egoísmo, vaidade. Então, quando a gente vê as ações, o que Jesus falou? Reconhece-se a árvore pelo fruto. O que é o fruto? Às vezes tem pessoas que falam tão bonito, a gente fica encantado com a pessoa, que a pessoa é tão bondosa, ela fala tão assim. Mas a hora que a gente observa o que a pessoa realmente faz, quais são os atos, quais são as atitudes, a gente começa a reconhecer a árvore. Isso é interessante para quê? Para a gente julgar, para falar mal da pessoa. Então, a gente tem que ver qual é o fruto, na verdade. Quais são os nossos frutos? É isso que a gente ainda não entendeu. A gente julga e a gente se coloca acima do bem e do mal, mas na verdade a gente foge de conhecer nós mesmos. Porque a gente sabe que vai encontrar muitos e muitos erros. Mas na hora que vai encontrar um erro, na hora que a gente encontra um erro, é que a gente consegue. Então a gente tem a mania de, agora eu vou ser um ser de luz. Se eu tenho trevas, essas trevas, elas não são jogadas, elas fazem parte da minha construção. É transformação, é modificação. Então, tudo isso que a gente está falando de simpatia, antipatia, na verdade, a gente tem que buscar em nós. Se eu me sinto bem, servindo a uma família, pode falar o que for. Não, eu não me sinto bem, eu não quero ficar, eu não preciso ficar. Não é a lei de Deus que vai falar, você vai comer um pão que o diabo amassou. Vocês lembram da história, quando ela vai voltar até amar, né? Então, quando começar a amar, começar a amar a gente também. Preocupação com a morte. Vocês têm preocupação com a morte? Vamos morrer agora? Corajoso. 941. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação se elas têm um futuro pela frente? Então, quando a gente fala, né, principalmente a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, qual é o ponto central do ensinamento de Jesus? A vida futura. Então, quando ele traz o sermão, até na Rádio Bandante fala, se perdesse todos os livros sagrados, religiosos, e ficasse só o sermão das bem-aventuranças, a gente não perdia uma vírgula. O que são as bem-aventuranças? Bem-aventurados sois, aí a gente tem uma situação aqui agora, para que a gente possa conquistar uma situação futura. Então, quando a gente fala bem-aventurados, os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus, a perfeição
perfeição, que é um estado que nós atingiremos. O que é esse estado de perfeição? Quando o nosso espírito passou pelas várias moradas da casa do Pai, nas várias encarnações, e cresceu intelectualmente e moralmente. É quando a gente atinge o eu superior, o eu virtuoso, o eu rígido, o espírito perfeito, que aí vai começar a verdadeira vida. Mas quando a gente tem esse olhar para a perfeição, aquilo que nós estamos passando hoje, nós somos felizes em qual sentido? Do entendimento que a gente está aqui de passagem. Nós temos o entendimento, por exemplo, de bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Ou seja, felizes aqueles que sofrem, não é buscar sofrer, porque sofrer todo mundo sofre. É o bem sofrer. É entender que a dor que chega, que o sofrimento que chega, serve para o espírito como expiação. Ou seja, arrependimento, arrependido ele pede a expiação, passa pela reparação. E aí ele quita esse, a gente fala débito, mas na verdade é você, ele errou e você consegue. Você se liberta desse erro. Então você será consolado no sentido que você sabe aquilo que você tem enfrentado. Então não é simplesmente sofrer. Então é sempre o ponto central da visão futura. Ontem nós estávamos no estágio de formação, princípios inteligentes, atingimos um patamar e passamos para essa fase de espíritos imortais, agora nesse progresso intelecto moral. Então quando a gente começa a entender esse objetivo, a morte é simplesmente a gente fica aqui um tempo, a gente veste o corpo físico, aquele filme Avatar é muito interessante, né? Porque a gente vê a mente, o espírito dirige esse corpo, vai chegar um momento que a gente vai para o plano espiritual, a gente realiza aquilo que a gente fez, a gente tendo esse objetivo futuro, a gente vê aonde nós precisamos aprender mais. Então é como se fossem séries de história. E a gente ainda tem que, como se diz, a gente ainda pode participar da compreensão dessa nova série, dessa nova encarnação. E aí nós vamos evoluir. É isso que ele está falando. Se a gente já tem a certeza da vida futura, a gente tem por que temer a morte? Não. Mas por que a gente teme a morte? Porque lá a gente vai estar com a nossa consciência, o tribunal da consciência. Aí a gente pensa, nós vamos encontrar o fulano lá, só falei tão mal fulano, agora eu menti tanto, né? Fiz isso, fiz aquilo, às vezes a gente cria o quê? Medos. Ou então a gente ainda não acredita, mas será que esse negócio é verdade? Será que a gente não está assim, materialista? Vai que tudo acaba. Então tem vários motivos do temor da mente. É errado que tenham essa preocupação. Então, a gente não está certo nessa preocupação. Mas não em todos os sentidos. A preocupação de preparar a mala para a gente ir melhor, a gente pode ter. Agora, não adianta a gente preocupar com a morte. A gente vai deixar de morrer porque a gente está preocupado. Não, a gente vai morrer. Não tem como não morrer. Mas sendo tendo a vida futura, aí não é só consolação. É também um chamado. Então, se a gente está aqui, então por quê? Por que eu estou aqui agora? Então, eu posso, com essa compreensão, com esse conhecimento, fazer melhor. A gente sabe quando vai. É como se a gente fosse para um país bem longe. Aí a gente tem que ver como que é o clima, o que acontece lá. O que a gente está fazendo, vai estudando, para a gente poder preparar a bagagem. Só que às vezes não dá tempo, né? A gente preparar logo. Mas, o mundo das estatísticas desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que eles e elas vão para o inferno, pois ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Porque eles estão nos defendendo também. Como é que a gente vai medo da morte? A gente já não tem esse pensamento, né? A doutrina libertadora. Mas quantos ainda creem no céu e no inferno?
Um céu que seria um paraíso, se você fizer tudo certinho, você vai para o paraíso. Mas ao menor erro nosso, ele fala assim, Jesus fala pecado, né? O adultério, pecado, até por pensamento, a gente fala, não, fé, né? Dificilmente a gente vai para o paraíso. A gente vai ter medo ou não de morrer? A gente vai para o inferno. E o que acontece no inferno? O que tem de bom no inferno? A gente queima sem queimar. Tem ali os nossos irmãos que vão trazer sofrimento. Então a gente já fica o quê? A gente já tem a morte. Com a fé raciocinada, principalmente lendo ali o céu e o inferno, é interessante que a gente deixa totalmente de lado, tanto o céu quanto o inferno. Porque a gente vai entender que céu e inferno são estados o quê? Estados íntimos. Quantos de nós hoje estamos vivendo um verdadeiro inferno? Quantos de nós hoje estamos no paraíso? Nós que estamos no paraíso, amanhã pode acontecer alguma coisa, a gente tem o quê? O chamado inferno. Esse estado de consciência. A gente vê falar que não pode falar da gente, mas eu lembro muito quando falo de inferno, minha segunda série, lá na 10 na escola estadual. E ali tinha a professora de religião e ela falava do inferno e colocava medo na minha sala. Era a pior sala da escola. Eu sempre frequentei a sala, agora não sabe. E um dia essa professora de religião me esqueceu. Ela ficou tão brava, que de repente ela gritou lá que aquela sala ia todo mundo no inferno. Que aquela sala não tinha escapatória mais. Todo mundo ali. E eu falei, meu Deus, como que eu vou falar para minha mãe, para o meu pai, que eu vou para o inferno? Eu não sofri. E aí eu cheguei na casa da minha avó lá no longe, ela ficava na criança. E ela lá, ela foi uma mulher bem submissa, né? Fazendo a sopa do meu avô, fazendo tudo do meu avô. E meu avô chegou, ele falou, não sei o que ela falou lá, ele falou assim, é que você vai para o inferno. Eu falei, eu vou para o inferno, minha avó vai para o inferno, meus colegas vão tudo para o inferno. O que eu vou querer fazer nesse paraíso? Eu pensei, meu pai, minha mãe podia ir para o inferno. Então a gente recebe um raciocínio infantil. Quando você raciocina, o inferno ele também vai por quê? Porque você não vai ter mesmo, todo mundo que eu gosto vai para lá. Então a gente começa também a formar novos conceitos. Alguém aqui acredita no inferno? Não precisa responder não. Porque o inferno seria o quê? O contraditório do amor de Deus. O que o Espiritismo traz para nós? Que a gente vai perceber que quando a gente tem atos de crueldade, a gente vai arrepender. E o que nos faz arrepender? Muitas vezes, as consequências das nossas escolhas. Mas não é Deus nos castigando. Pelo contrário, é Deus que nos ama tanto e que nos quer na felicidade. Então, ele traz o que? Uma lei educativa. A gente aprende com os erros. E uma vez que a gente aprende com o nosso erro, a gente cresce. A gente não comete mais esses erros. Assim, quando se tornam grandes, se tiver um pouco de raciocínio, não corre a gente isso. Se tornam Deus ou materialistas. Então, um grande, vamos dizer assim, produtor de ateus e materialistas tem a própria religião usada para colocar medo em nós. Então, a gente entende que não é que está errado. E muitas vezes a gente teve que passar por isso. Hoje, uma criança, por exemplo, não passa aquilo que as crianças da minha época passaram. 19 horas você tem que dormir. Porque, olha, o bicho-papão, gente, era uma violência, a gente dormia. Porque era o bicho-papão que estava longe, em cima do telhado. Então, o mundo passava, pegava a gente. E a gente adorava assistir lá, né? Monteiro Lobato, não tinha culpa, não sei o que, então são ameaças. E aí você dormia e hoje você fala, porque na minha época, só que hoje você falar com uma criança que o bicho-papão lá em cima do telhado, ela vai te olhar e falar assim, minha mãe não pergunta. Porque é outra geração. Você dá aula para a criança hoje, que você não vai estar conversando ali com a conversa. Tia, você não vai não? E nem assim. Então vai mudando.
as coisas vão evoluindo. E muitas vezes a gente tem que entender o progresso, não aquilo que é ruim, mas aquilo que é positivo. E a gente se adequar, e a gente evolui. Então a gente vai entendendo que com o passar do tempo, com a evolução, esse inferno que nos foi colocado, ele já está comigo, né? Deixando de existir. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Então, quando pode marcar, nós vamos falar que isso é importante. Então, quando a gente é levado a crer que não existe nada além da vida presente, esse é o maior condutor da humanidade ao egoísmo, vamos dizer assim, ao interesse pessoal. Não só orgulho, na verdade. Então, vamos pensar numa pessoa que, nesse instante, ela está sofrendo muito, ela está desesperada. E aí, se ela crê que com a morte tudo acaba, é o materialismo, então mais racional ela coloca o fim. Por isso que o espiritismo é, sim, um antídoto contra o suicídio. Por quê? Porque ele vai nos mostrar a vida futura. Não se mate, porque você não morre. Você mata o corpo físico. Mas você, que é a sua mente, o seu pensamento, o espírito, você continua. Então agora você continua com o seu sofrimento e você não tem mais a possibilidade, por exemplo, de estar ali cercado de entes queridos. Então você está ali, percebe que continua vivo e ainda acrescenta maiores sofrimentos. Você vê que esse desgosto pela vida, muitas vezes, não é porque a doutrina que fala, mas se a gente acessa Deus em nós, a consciência vai nos dizer. Então, quando a gente começa a falar em espiritismo, materialismo, é interessante a gente ver o quanto o espiritismo ele não só nos consola, mas é um cristianismo redivivo, é Jesus novamente nos convidando a compreender essa verdade. E aí, para a gente finalizar, eu lembrei do Dr. Bezerra de Menezes, dia 29, sexta-feira, foi aniversário dele, né? No livro Estante da Vida, capítulo 21, tem um capítulo chamado Materialismo versus Espiritismo. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ali numa reunião pública, ele encerra e ele vai encerrar perguntando: alguém quer fazer alguma colocação? E um amigo dele, imagina se você levanta a mão e fala: eu sou materialista, o senhor é sábio, e eu queria convidar o senhor para um desafio. Eu vou trazer aqui vários ex-espíritas, pessoas que ficaram muito magoadas com a doutrina espírita. Vou trazer professores e cientistas materialistas que vão falar o quanto o materialismo, sim, é racional. E foi falar. Ele ia trazer um tanto, né? E o Dr. Bezerra faz uma prece, pede inspiração, e ele fala: eu aceito. Mas eu gostaria que você trouxesse pessoas que o materialismo consolou. Mães que os filhos partiram do plano espiritual e o materialismo enxugou as lágrimas. Criminosos que conheceram o materialismo e que modificaram. E aí ele vai falando o que o espiritismo faz com você. E no final ele fala: não, pensando bem, para um só materialista que foi consolado pela doutrina materialista. Então, quando a gente pega todos os estudos em todas as áreas, é esse entendimento de que nós somos criados, imagem e semelhança do amor. Mas para a gente amar em plenitude, o Pai nos dá o quê? As existências, as escolas, porque amanhã a gente vai amar. Somos amor e vamos amar. Deixar brilhar a nossa luz. Mas esse é um trabalho de quem? Só nós. Ninguém vai evoluir por nós. Então, tudo que a gente aprende, a hora que a gente coloca em prática, a hora que a gente vivencia, a gente vai encontrando o divino em nós. E a gente vai sendo feliz desde agora, mesmo passando por dores e sofrimentos e alguns. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos dar
No dia 8 de setembro, a gente vai ter uma segunda-feira, à noite do Macarrão. Vai ser vendido marmitéis a R$15. Não vão ser vendidos ingressos, só desse caso. Então, no dia 8, após a palestra, a venda dos marmitéis. Quentinho. No dia 21 de setembro, a gente vai ter o Festival do Sorvete, que é uma movimentação da mocidade espírita do semeador, em que as crianças e jovens ficam muito envolvidas no trabalho, o que nos traz uma alegria imensa, porque a criança e o jovem é o futuro. E que a gente pode dizer, né, que as crianças têm um carinho muito grande pela casa, os jovens trabalham, né, isso é uma alegria imensa. E também que nós estamos retomando as regras do chorãozinho, daquilo que ele se propôs no início. Então, antes da pandemia, quando a gente criou o chorãozinho, é para que os pais pudessem assistir a palestra num local onde eles estivessem mais tranquilos com as crianças. Então, o que a gente percebia? Tá a palestra acontecendo, às vezes a criança, que a gente pensa no lado, então a criança quer brincar, quer falar, e eles querem falar, fica todo mundo olhando, né, meu pai, a mãe, a coisa constrangedora, pega a criança, andava para lá, para cá, e o pai não assistia nada. Então a gente criou um espaço onde é passado o estudo, é passado a palestra, os pais assistem a palestra. E as crianças ficam no ambiente onde elas têm ali brinquedos pedagógicos, tem como colorir, e quando elas passarem. A alimentação não vai ser permitido dentro do chorãozinho. Então, com muito amor e carinho, foi feito o cantinho do lanche. Porque muitas crianças vêm direto da escola. E aí não deu tempo nem de alimentar. Os pais trazem a comida para que as crianças possam alimentar. E pediram para cortar isso. Eu achei isso um absurdo. Mas a criança vem com fome, não come. E a caridade a gente não sabe onde que fica. Então, tem sim um cantinho ali do lanche. Criança no show, os pais vão, limpam o cantinho. Então, a gente pede muito que a ajuda dos pais para contribuir com a organização, com o silêncio. Por quê? Porque, às vezes, quando começa a atrapalhar, então vem as reclamações para a gente poder trabalhar todo mundo junto e jamais tirar a criança do centro. Porque a gente vai em vários centros que não tem criança e os centros estão para fechar, porque não tem nem quem vá dirigir. Passou um pouco de mim. Assustei. Agora está lembrando também assim, que como é para assistir palestra no churrãozinho, não tem por que usar o celular, nem lá nem aqui. Quem quiser usar o celular, fica lá na parte. Ou então você nem vive, eu estou falando assim, eu conheço gente bem próxima, bem, e só fica no celular. A gente fala, não prestou atenção nada, a gente fala, né? Desligue o celular, ligue-se a Deus, vamos todos juntos contribuir, porque a gente é uma família separada. A gente tem que ter essa solidariedade, essa fraternidade. Então, um chorãozinho, que eu não sei porquê, foi mudando de mãos, agora está voltando para a difusão da doutrina. Então, os fascistas podem trabalhar aqui. E a gente vai fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, confortados no seu povo, que possamos sentir a presença dos seus benfeitores, que ilumina o nosso ser, que nos faz sentir a fé revigorada, a esperança, a vontade de sermos seres humanos melhores, a olharmos os problemas, as aflições, como um chamado, a superação. Sabemos o valor do Pai para conosco, e por isso agradecemos a tudo que nos chega. Rogamos somente a sabedoria da convicção para nos esforçarmos na resiliência e examinar-nos com a oração dos ensinantes. Rogamos pelo planeta Terra, pela humanidade, por todos os nossos irmãos que nesse momento choram a dor da fome, do abandono, das traições,
das guerras. Que todos que temos as nossas lutas sejam mais fortes e possamos receber esse impulso de amor e continuar caminhando na tua senda. Os teus benfeitores, magnifiquem as águas aqui colocadas, as águas que estão nos lares, que nos preparem para o caminho espiritual em paz e que transmitam o passe espiritual aos nossos irmãos que estão assistindo e que assistiram. Amigos, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que tenhamos todos uma semana abençoada e que Deus nosso Pai esteja sempre conosco. Assim seja.